Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sábado, dia 2 de dezembro de 2023. E aí, como é que você está? Como está o seu coração para essas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Ansiedade, tensão, mas vai dar tudo certo. Tenha fé, tenha confiança. Amanhã o Vasco joga em Porto Alegre contra o Grêmio, o primeiro dos seus dois desafios finais para a permanência na Série A e para um 2024, pelo menos de muita esperança. Essa é a grande expectativa da massa cruzmaltina. A gente vai falar do Vasco hoje, preparativos finais para a partida de amanhã em Porto Alegre. Mas antes eu peço a você, dá aquele like aqui embaixo, pega o link desse vídeo, espalha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o Boletim AV do sábado está no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, é muito bom. Dia 16 de dezembro vamos fazer uma grande festividade para 100 pessoas. Você pode ser membro do canal e no ano que vem desfrutar de eventos como esses. E também pode participar de lives. Ontem tivemos no News 4 membros do canal, sempre estão participando, sempre num debate legal. Uma galera que não gosta muito, mas é importante pra gente dar espaço a você, torcedor, para comentar as notícias do Vasco. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Deixa eu dar 2 recadinhos rápidos na abertura do Boletim AV. Primeiro, da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos há 5 anos, desde o início do nosso trabalho. Acredita naquilo que a gente faz. E a 1xBet é uma empresa séria, correta, patrocina grandes campeonatos, o brasileiro inclusive. Você vai ver no jogo de amanhã, vai estar lá uma placa enorme da 1xBet, se não estiver no estádio todo. A 1xBet é parceira aqui e dá a você, através do link que está no primeiro comentário fixado, a oportunidade de você se cadastrar, de você usar esse link, porque você vai estar nos prestigiando, porque chega lá na 1xBet a informação de que você usou o link do canal Atenção Vascaínos ou do AV+, para fazer a sua aposta. Então, nos prestigie, coloque todos os seus dados e aí, amigo, cai de cabeça porque tem muito jogo, tem muita dica legal, tem muita partida acontecendo, Campeonato Brasileiro rolando a partir de hoje, a 37ª rodada, façam suas apostas. E a 1xBet dá a palavra dobrada, colocando Vascaínos na sua primeira aposta, vai dobrar. E também R$ 1.200 em bônus. Paga bem, paga rápido, não tem mimimi. A 1xBet é parceira do canal Atenção Vascaínos, com muito orgulho para nós. E o outro recado é da Mais Ágil. Há 1 ano também em parceria com o canal Atenção Vascaínos. A Mais Ágil que faz você antecipar aquele dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Veja se você tem o dinheiro lá depositado. Se tiver, eles antecipam essa grana para você através do telefone que está aí na tela. Em menos de 1 hora a grana cai na sua conta. E aí, amigo, é você com esse dinheiro na conta fazer seu plano. Entrada numa viagem, entrada num carro, pagamento de uma dívida, dar um presente especial para sua esposa, sua filha ou filho nesse Natal ou então para o seu maridão, não tem problema nenhum. Mas procure a Mais Ágil. Ela vai ajudar você. Eles têm expertise para isso, conhecimento e vão colocar o dinheiro na sua conta antecipando. Mais Ágil. O Vasco da Gama já está em Porto Alegre, no Hotel Hilton, aonde vai passar a noite se preparando para o jogo de amanhã, 18h30 contra o Grêmio porto-alegrense. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem pela frente um adversário que já está na Libertadores do ano que vem. O Grêmio porto-alegrense que subiu com o Vasco esse ano para a primeira divisão e fez um campeonato muito bom. Muito por conta da contratação de um jogador, Luiz Soares. Luizito Soares foi fundamental, importantíssimo, para que o Grêmio hoje atingisse a 5ª colocação, com chances de entrar no G4. E esse adversário tem essa grande motivação, de poder vencer o Vasco, na última rodada também conseguir resultado positivo, e aí sim buscar a fase de grupos. Porque como ainda fase de qualificação, o campeonato Copa Libertadores começa em fevereiro.
Na fase de grupos, começa só em abril, então dá tempo de você se preparar. É um interesse. Além disso, o Grêmio porto-alegrense tem também a despedida do Luizito Soares. Soares não vai ficar no Grêmio, ele está indo para os Estados Unidos. Por isso, é a última partida de Luizito Soares na Arena do Grêmio, o que não deixa de ser uma grande motivação. 50 mil gremistas estarão, vascaínos também estarão, os ingressos para os vascaínos todos esgotados. A Arena do Grêmio vai estar lotada. O último grande público foi Grêmio e Corinthians. E o Corinthians venceu por 1-0, gol do Romero, aquele mesmo que nos derrotou na última terça-feira, com 51 mil espectadores. Nesse clima todo, o Vasco chega a Porto Alegre. Treinou hoje pela manhã, você está vendo fotos aí da assessoria de comunicação, do pessoal da fotografia do Vasco, que sempre está nos trazendo belas imagens. E em seguida, viajou para Porto Alegre. A delegação muito bem arrumada, com a nova vestimenta da reserva, muito bem arrumada, muito bonita. Viajou, mas não levou na delegação um reforço muito importante. Gary Medel, o chileno está fora. Medel, que jogou no sacrifício pleno, eu soube disso hoje, total contra o Corinthians, porque não haviam zagueiros. Todos os zagueiros, os principais, estavam fora pelo terceiro cartão amarelo. E ele jogou realmente no sacrifício. Foi um guerreiro. Tratou quarta, tratou quinta, tratou sexta e hoje na revisão não suportou. O Vasco soltou um boletim médico que você vai ver aí. Tá aí na tela no Twitter. O atleta Medel teve constatado edema na coxa direita, iniciando o tratamento em tempo integral junto ao DESP, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco. E complementa a nota que Eric Marcos segue o tratamento junto ao DESP, evoluindo bem nas fases de reabilitação. Eu posso dizer ao torcedor do Vasco que ambos estão praticamente de fora do campeonato. Medel dificilmente vai se recuperar, inclusive para o jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Não há o porquê de forçar uma barra por conta do Vasco ter agora todos os seus zagueiros habilitados. Então Medel dificilmente vai se recuperar, vai fazer tratamento em tempo integral, mas não vai ter condição de enfrentar também o Red Bull Bragantino. A relação foi divulgada, são 25 atletas. Você vai ver aí na tela a relação dos 25 jogadores. Tá aí. Alex Teixeira, Manu Capasso, Gabriel Dias, Gabriel Peck, o terceiro goleiro Halls, Ivan, goleiro, Jair, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Miranda, Paulinho, Paulo Henrique, Dimitri Payet, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Rossi, Sebastião Ferreira, Serginho, Verrete e Zé Gabriel. Tem o Vasco, nesse momento, 4 voltas importantes de jogadores que foram tirados do jogo do Vasco da última terça-feira pelo senhor Anderson Daronco. É sempre bom lembrar o nome desse senhor, desse árbitro, que definitivamente nos atrapalha muito em todas as competições, como fez no último sábado em Curitiba. Maicon está de volta, Léo está de volta, Marlon Gomes está de volta, Robson está de volta. Aliás, a volta de Maicon é muito importante que a gente faça aqui uma ressalva, porque o Maicon é um jogador que chegou debaixo de muita desconfiança. Sim, ninguém acreditava no Maicon. Foi uma contratação de risco feita pelo diretor executivo Paulo Brax. Brax queria a contratação de Maicon muito por conta do vestiário do Maicon. Jogador de liderança, de imposição, mas e a bola? Apenas como orador foi contratado? Olha, o Maicon surpreendeu positivamente. Depois de jogar 3 partidas pelo Cruzeiro, sair muito chateado de lá, ir para o Santos, começar bem e terminar mal, Maicon é um dos grandes destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se não vejamos por números que são muito, mas muito claros. Você está vendo aí uma arte que a gente preparou sobre a presença de Maicon em campo versus rendimento do Vasco. Maicon esteve em 15 jogos do Vasco, 24 pontos conquistados. São 6 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Um outro corte importante: nos últimos 7 jogos, o Vasco sofreu 8 gols. Pelo alto, que é uma valência muito boa, Maicon é uma segurança no jogo aéreo. Maicon ficou de fora em 3
dos 4 jogos em que o Vasco tomou gols. Se não, vejamos. Contra o Goiás, ele jogou, mas saiu. E aí, quando saiu, Matheus Babi fez o gol pelo alto em cima de Zé Vitor. Contra o Corinthians, ele não jogou. O Vasco tomou 2 gols de cabeça e ele não esteve em campo. Contra o América, foi o único jogo que Maicon jogou muito mal. Fez uma partida muito ruim, realmente. Não fez um jogo bom. E contra o América, acabou o Vasco tomando 1 gol de cabeça do Mastriani. Nesse caminho, o Vasco tomou 2 gols do Cruzeiro. Maicon estava em campo. Só que um gol de fora da área e um outro gol de pênalti. Quer dizer, a presença de Maicon é muito importante. É um jogador que traz segurança. Traz, acima de tudo, pelo alto, a segurança de que o Vasco dificilmente tomaria aqueles gols que tomou contra o Corinthians. E no chão, é um jogador de embate, de imposição, como Medel é. E que amanhã vai ser fundamental para marcar também o grande atacante uruguaio Luizito Soares. O torcedor do Vasco pega, na minha ótica, injustamente no pé de Léo, zagueiro. Diz que Léo não foi bem, marcou muito fraco na partida contra o Internacional de Porto Alegre. Bom lembrar que Léo jogou contra Hulk, o grande atacante do Atlético Mineiro, na primeira partida, e botou o Hulk no bolso. É injusto dizer que Léo é um jogador que não marca bem. E o Léo deve formar a dupla de zaga amanhã com o Maicon. Confiança plena nesses 2 jogadores. O time do Vasco ainda tem a dúvida no meio de campo de quem vai formar ali o tripé de meio de campo. Mas a tendência do time do Vasco você vai ver aí. Léo Jardim no gol, que joga pela primeira vez contra o Grêmio, desde que saiu da Europa. Puma Rodrigues, que ganhou a posição de Paulo Henrique por 2 belas atuações nos últimos 3 jogos, contra o Corinthians e contra o Cruzeiro, inclusive fazendo gols. Maicon volta à zaga central. Léo na quarta zaga e Piton na lateral esquerda. O meio de campo, Zé Gabriel, Paulinho e aí a dúvida. Marlon Gomes poderia voltar, jogou bem em Curitiba. Jair entrou bem também, mas não esteve tão bem defensivamente contra o Corinthians. E Praxedes, o mais contestado de todos. No entanto, esse meio campo, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, foi o mesmo que o Vasco enfrentou o Grêmio quando venceu por 1-0 em São Januário. E na frente, Dimitri Payet, que parece garantir, por conta do talento, da inventividade, a posição de titular mesmo não sendo um jogador de muita recomposição. Gabriel Peck e Pablo Verret. A rodada começa hoje do Campeonato Brasileiro e é bom o torcedor do Vasco ficar ligado sim. Olha, vamos começar no secador. Hoje vai ser um secador às avessas, porque o Vasco precisa torcer para o Atlético Mineiro, que joga à noite. Tem um outro jogo também, Corinthians e Inter. No caso de Atlético Mineiro e São Paulo, a vitória do Galo é muito importante. Por quê? Porque faz o Atlético permanecer vivo para a última rodada, quando vai enfrentar o Bahia, adversário nosso direto jogando em Salvador. Portanto, torcedor do Vasco, hoje é Galo desde pequenininho. Corinthians e Inter é um jogo que não tem tanta importância mais, principalmente pela vitória do Corinthians em cima do Vasco e do Inter em cima do Cuiabá. O Corinthians tem 47 pontos, o Inter tem 49, eu diria que não estão mais ameaçados. O máximo que pode acontecer é o Corinthians perdendo hoje, mas o Vasco teria que ganhar os 2 jogos para passar o Corinthians. E o Corinthians joga na última rodada contra o Curitiba. Amanhã não. Amanhã o bicho vai pegar. Porque amanhã temos essas partidas que você está vendo aí na tela, a destacar partidas mais cedo, o Palmeiras enfrentando o Fluminense e o Flamengo, o Cuiabá, que são aí adversários pelo título brasileiro, mas a partir de 6h30, incluindo o jogo do Vasco, 3 partidas chamam muito a atenção. Atlético do Paraná e Santos jogando em Curitiba. O Atlético do Paraná, inclusive hoje, o diretor executivo do Atlético do Paraná declarou que vai jogar a Vera, Alexandre Matos, vai tentar ajudar o Vasco. Um outro jogo que nos interessa muito, Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo brigando ainda pelo título. Está a 3 pontos, é o vice-líder do líder Palmeiras. E precisa vencer apesar de todo o mau agouro. Há inclusive uma expectativa de pouco público. O torcedor do Botafogo está muito magoado com o seu time, que faz uma péssima campanha.
e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, que é um adversário importantíssimo para nós. Se o Botafogo vence o Cruzeiro, o Palmeiras pega na última rodada com o Palmeiras brigando pelo título. Portanto, é importante que o Botafogo vença, bote pressão também no Palmeiras e que o Palmeiras chegue na última rodada precisando vencer o Cruzeiro para brigar pelo título brasileiro. Então, são jogos muito importantes. E o jogo mais importante, que pode definir inclusive a nossa permanência amanhã, América Mineiro e Bahia, jogo no estádio Independência. Aliás, esse jogo tem uma curiosidade que inclusive mereceu uma manifestação do América Mineiro. O América Mineiro que, pelo folclore do futebol, recebeu o Pix da torcida do Vasco. Aliás, torcedores em geral, porque torcedores do Santos, do Cruzeiro, fizeram também um Pix na conta do América Mineiro, para que o América pagasse os jogadores, repassasse aos atletas uma mala branca aí da paz, né? Entregar essa premiação para os jogadores. E o América se manifestou em suas redes sociais e você vai ver aí a nota. O América Futebol Clube, reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutirem de forma exponencial e por vezes graves os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo do América diante do Bahia, que ocorre nesse domingo às 18h30 na Arena Independência. O envio de Pix para contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções. Os recursos recebidos, não expressivos, serão empenhados em ações sociais face à complexidade em retorná-los aos emissores. E termina com a frase: somos por mais ética no futebol. O América dizendo que não precisa de incentivo do torcedor. A única coisa que eu discordo é quando a nota diz que o clube tem princípios éticos, marcados pela lisura, ok, respeito às regras e caráter de seus dirigentes. Pois bem, o senhor Marcos Salum é o responsável por aquela declaração estapafúrdia depois do jogo Vasco e América, dizendo que tinha uma operação Salva Vasco. Nos comprove agora o outro lado, senhor Marcos Salum. Se o senhor não aceita o Pix do torcedor, que bom, acho muito bacana. Mas então faça o seu time jogar a vera, que eu acho que vai jogar. Jogadores do América são corretos. Inclusive a gente tem amigos que residem em condomínios de atletas do América que já disseram: a gente vai jogar a vera, a gente quer terminar bem, é bom pra gente jogar bem para abrir mercado pro ano que vem. Então, é isso que precisa ser feito. Agora, dizer que tem gente que pensa o esporte com ética, com lisura, precisa ser conversado aí internamente no América. Porque quando teve aquele jogo aí em Belo Horizonte, foi vergonhoso aquilo que disse o dirigente Marcos Salum. Mas são águas passadas. E para encerrar essa edição do Boletim AV, antes de fazer as chamadas de amanhã da nossa programação, do nosso pós-jogo, do nosso pré-jogo e da bola rolando, eu vou trazer aí uma reportagem que saiu hoje no jornal britânico Daily Mail. Mais uma reportagem de um tabloide inglês fazendo denúncias sérias a respeito do grupo 777, que vai fazer a gestão do Everton, que realmente causou muito incômodo, muita gente interessada no Everton. A venda para um grupo norte-americano causou muito incômodo. E são várias as matérias investigativas e de acusações a 777. Eu hoje fiz uma cobrança ao presidente do Vasco, Jorge Salgado, pelo board da SAF. Ele não estará mais no ano que vem. Quem estará é o novo presidente, Pedrinho. E o presidente Jorge Salgado, a quem agradeço, me enviou o posicionamento da 777 numa nota que eu vou reproduzir e vou ler para vocês. Tá aí na tela. A 777 Partners não tem conhecimento de qualquer investigação sobre seus negócios e não tem motivos para acreditar que exista. A 777 Partners considera que essas acusações obscenas e prejudiciais foram deliberadamente cronometradas para minar as suas atividades comerciais em curso, incluindo o período em curso de aprovações regulamentares para a proposta de aquisição do Everton Futebol Clube pelo 777 Futebol Group. Esclarecimentos da 777, mas que precisam
Terminado o campeonato, sem nenhum tipo de confusão agora, o Vasco não precisa disso, precisam vir a público. Chega de nota, as coisas precisam ser esclarecidas, porque são muitas denúncias, muitas acusações que apenas rebaterem notas é muito blasé demais. Desculpe, I'm sorry aos norte-americanos. Se vocês são blasé, nós não somos. A gente precisa entender com quem estamos lidando. Que o novo presidente Pedrinho possa realmente fazer esse tipo de arguição. Que o novo board da SAF faça esse tipo de arguição. Porque o torcedor do Vasco merece. Estão cumprindo, pagando o contrato, tudo direitinho, o clube está equilibrado. Porém, essas notícias, essas informações extra não são boas para a imagem do Vasco da Gama. Não são boas para a imagem dos clubes que fizeram e firmaram um contrato com o Grupo 777. Os norte-americanos têm dever de dar uma explicação pública, de estarem mais aqui. Quem sabe ano que vem seria interessante, por que não um desses comandantes da 777 morar no Brasil? Se o clube maior que eles vão abraçar na América Latina e já abraçaram é o Vasco da Gama, merecia ter alguém aqui full time, estar sempre aqui, discutir, entender, ler, falar a língua, saber como nós estamos encarando todas essas situações. Isso faz parte. Brasileiro pode ter as suas bagunças, brasileiro pode ser até meio zoneado, mas principalmente o vascaíno, que cuida muito do seu clube, precisa sim ser de alguma maneira recompensado, principalmente aqueles que votaram a favor da SAF e a favor da 777. Os vascaínos precisam receber esse retorno. E é o que a gente espera para 2024, com o Vasco na Série A. Cumprindo aquilo que prometeram, pagando, ajustando, não fazendo economias, não indicando diretores incompetentes, não referendando pessoas que não têm competência para estar no Vasco, como fizeram muito em 2023. Mas o importante é que, principalmente, esses noticiários tão nebulosos precisem ser esclarecidos o quanto antes. Amanhã, a partir de 17 horas e 30 minutos, uma hora antes, a gente vai estar no Abre, no pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, para Vasco da Gama e Grêmio. E a partir de 18h30, é comigo mesmo. Amanhã eu vou levar nas costas, vou fazer o jogo amanhã, vou transmitir do meu jeito, com a minha emoção. Venha pra cá. Venha, curta o jogo, estarei ao lado do Emerson Rocha, do Sérgio Quinde, o Jean Faísca vai estar direto de Porto Alegre pra gente trazer todas as emoções desse grande jogo. Eu tenho certeza que o Vasco amanhã vai conquistar um bom resultado para dar alegria à sua imensa torcida. Fique calmo, passe uma noite tranquila, confie no Vasco, confie nesse time. Amanhã, faça a sua rotina normal, vá à feira, vá à igreja, vá passear com o seu animal de estimação, vá sair com a sua esposa, vá almoçar, o jogo é só às 6h30. Calma, tranquilidade, vai dar certo. Nossa Senhora das Vitórias está ao nosso lado. Grande abraço a todos, em nome da 1xBet e da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV desse sábado. Tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!